buenos dias, diretamente de Zumbilândia para a TV Costa da Lagoa. Vamos iniciar por o dia específico, dia especial, onde não são 9 dias, onde não são 9 meses, mas são 9 anos. Hoje é o dia especial, 9 anos muito importantes na nossa vida, na vida da família Arquitetos, nessa nossa caminhada para o infinito e além da borda de gelo. É o dia importante, vamos gravar nosso segundo vídeo hoje e soltar algumas pérolas do Natal. O que seriam as pérolas do Natal? São vídeos que a gente não postou no Natal porque são considerados insultos às pessoas que acreditam nessas festas, que seguem essas festas. Então, em respeito à cultura dessas pessoas, não soltamos os vídeos do que acontece nessas datas muito auspiciosas do planeta, que diferente do que é programado para as pessoas acreditar, não é uma paz nem um amor o que acontece. Durante o jornal da Jovem Pan, que eu não tenho o hábito de assistir-lo, mas ontem bipou o meu celular e coloquei algumas notícias que foram 5 minutos de insultos ao ser humano. Não sei como eu consegui. Naturalmente, eu não conseguiria nem um minuto ficar ouvindo o que aquela gente noticia. Nada contra o jornal da Jovem Pan. Agora, o condicionamento de desgraça que eles noticiam ali, e com música, e insertando o pensamento na cabeça das pessoas, condicionando a população a viver aquilo, é 1 milhão de vezes pior do que a história do ostracismo que eu tenho narrado no jornal, na nossa TV Costa da Lagoa. Caso Catinha da Costa da Lagoa. Insisto, o grupo da quadrilha feminista não para. E ele tem as adeptas. Quem são essas adeptas? As que gostam das adictas. Adictas ao quê? Às droguinhas. E segue o grupo da Vitória Fortes, da Nailde Maria Marques, Elisete Marques e Rosângela Máximos. Eles seguem coordenando as ações orquestradas contra as crianças, de uma deliberada distância, usando outras fofoqueiras stalkeando, e espero que a senhora Catinha não tenha filmado nadinha para pôr no grupo de fofocas SOS Costa da Lagoa ou qualquer um dos outros grupos da Chona Justa, usando o nome da justiça em falso, ou qualquer outro grupo de fofocas stalking que visam destruir a família dos pequeninhos. O que eles estavam fazendo? Colhendo manga num pé de manga do avuelo, porém eles não plantaram, mas estavam colhendo auxílio ao avuelo que queria suas mangas. E o que acontece? Vem uma canalha deplorável do grupo Stalkeang e começa a fofocar. O Sérgio não deu bola para fofoca, aí ela se colocou com ele. Ela se prostrou na frente dele e invadindo o ambiente particular do avuelo, porque ela não é dona do pé de manga, ela não plantou o pé de manga, ela não é nada, ela não é fiscal de rua. Ela tem que cuidar da faxina lá no posto de saúde. Isso que ela tem que fazer e não ficar perseguindo crianças. É porque você tá roubando manga? Você pediu para pegar manga?
Aí o Serginho disse, você não tá vendo que eu tô usando os materiais dele? Ai, pega as rosinhas que a madura é mais fácil. O que uma canalha dessa sabe sobre a manga que madura mais fácil? Se soubesse, estava plantando um pé de manga, cuidando um pé de manga e não estava batendo tamanca na rua, olhando o que as crianças dos outros estão fazendo. Estariam cuidando seus bandidos de estimação. Os bandidos que vieram armados aqui na minha casa. Canalhas deploráveis. E pode ter certeza, senhora canalha, que se gravou 1 minuto, 1 segundo, vai chegar na minha mão, como tudo tem chegado até agora, de cada um desses ataques malditos, proferidos por gente podre, incapaz de cuidar dos seus traseiros, das suas vidas, de acrescentar algo para a sociedade. As verdadeiras destroyer que vieram para roubar, matar e destruir. É daquelas que controlam o pé de pitanga. Aí a criança vai colher uma pitanga na praia e já vem um monstro invasor de praia dizer que não pode pegar a pitanga é dele. É neste nível que ele se preocupa com as criancinhas nesse lugar. Zero preocupação. E quando a criança está fazendo uma boa obra, coordenada pelo abuelo, pelo dono do pé de manga, que plantou a manga, quer colher sua manga, se não chamou uma canalha dessa para tirar uma manga é porque não vale. Não vale um centavinho, não vale 10 centavos de reais, que já está à beira de não valer mais nada. Não vale nem isso aqui, até essa moeda aqui vai ter mais valor que uma pessoa deste calibre. Deve ficar escutando a notícia da Jovem Pan o dia todo, esperando para ir chamar os filhos dos outros de ladrão, da mesma quadrilha da senhora Fortes. É da mesma quadrilha da Costa da Lagoa, que a delegacia da Lagoa da Conceição não faz nada, porque é os protegidinhos, é os canalha que tem que ser protegidos. Aí quando o empresário faz reunião e chama 10 desembargadores, lembrando que 13 dos 23 desembargadores não participaram do jantar na mansão de um dos empresários. De certo, estavam participando do jantar na mansão da Costa da Lagoa, os outros 13, para coordenar ações políticas do outro grupo. Então, se 10 desembargadores coordenam ação políticas através de um grupo e 13 coordenam através de outro partido, dos dois partidos que se enfrentam, assim, ó, como fica a justiça? Vão pegar quadrilhas? Vão pegar quadrilhas de mulheres? Quando? Nunca! E aí eu pergunto, agora vão investigar o dono da mansão que juntou juízes e desembargadores para um jantar na mansão para influenciar politicamente. E vão investigar os outros 13 ou não? Vai ser só um lado que vai ser investigado. Igual aqui em casa, a família é presa 4 vezes, tem um filho chamado, considerado ladrãozinho de celular por putinhas maconheiras de grupo stalking. A mãe do esquartejador que mora ao lado continua metendo a língua, xingando criança, prometendo de tudo e mais um pouco de confusão. Passou o Natal gritando: "Ah, eles estão filmando!" Ela tá com medo da filmagem. Por quê? Porque está aprontando. Porque está aprontando. É assim que é a mente demente dessa gente canalha. E quando uma sai, não significa que os outros não continuam. A patifaria da esquerdalha.
E é como eu disse, é muito mais quente as notícias do Natal. Eu tenho notícias muito mais quentes do que aquela tristeza, aquele delírio da Jovem Pan noticiando ontem, que eu não sei como eu suportei aqueles 5 minutos de notícia. É insuportável a maneira que eles dão a notícia, não tem clareza de ideias, é confuso, é induzido no cérebro das pessoas aquilo. Exatamente como a notícia do empresário que juntou-se com juízes e 10 desembargadores para influenciar politicamente. Será que era para influenciar ou para dizer assim, ó, vocês podem continuar fazendo isso, mas o povo que não é bobo está se levantando e ninguém mais vai escutar vocês vão perder o respeito. Vão perder tudo. Que autoridade que a senhora Catinha tem na Costa da Lagoa? Não é a Cadinha, mãe do outro bandidinho que arrancou meu portão. É a Catinha. Ela. Que moral que ela tem na comunidade para ir falar com o meu filho na propriedade alheia, que não tem nada a ver com ela. Qual é a autoridade que ela tem? Nem a autoridade de mãe ela não tem. E só lembrando que o filho dela não estava na porta da minha casa. É o filho da outra que estava. Mas aqui, como o conluio das mulheres que não vale nada, se estende, se distende, sabe? Igual uma massa. Sabe aquela massa podre que não dá para espichar, que não é uma massa italiana? É dessa maneira. Então, elas querem ser... Elas são massa podre, mas elas querem ser a massa italiana, que espicha para lá e para cá. Para fazer conluios. Qual o teu interesse de ir toda vez que chegava a minha feirinha na minha casa saber o que veio e pegar uma coisinha para esbilhotar? Eu te conheço, ninguém precisa contar a tua história. Você é envolvida com fofoca desde sempre aqui neste lugar. Nunca mais dirija a palavra aos meus filhos. E você teve muita sorte que eu não estava lá. Eu já nem saio, porque se eu sair eu já tenho que ir com proteção. Proteção anti-zombie. Porque num caso desses, palavras não são suficientes. Palavras viram gritaria, tem que praticar o exorcismo. Vai cuidar da sua vida, vai lavar sua pepeca. Vai cuidar da sua pepeca. Tem que andar com a pepeca azeda por aí, cuidando do que os outros estão fazendo. Vai cuidar da sua vida. Gente deplorável, como podem chegar nesse desnível? E lembrando que não são todas as pessoas que são desse desnível. Tem senhoras adoráveis, que mediante essas fofoqueiras stalking, sempre conseguem interagir e agir, e ser agradáveis, e serem delicadas, e serem sinceras. E a família sabe observar o rosto daquelas senhoras sinceras que conversaram com as crianças, que é diferente da fofoqueira stalking. É diferente da fofoqueira stalking. E as crianças sabem identificar. E a preocupação deles era: mãe, por favor, você pode fazer teu vídeo, mas não deixa as outras pensar que você está ofendendo elas como fofoqueiras. Eu disse: claro que não, a mamãe jamais faria uma injustiça dessas com pessoas buenas. Você viu sinceridade no olho daquela senhora que interagiu com você? Aí ele disse: sim, mãe, ela estava sendo sincera. Ela não estava implicando. Era outra.
Que vergonha absoluta! Está na hora da gente parar de brincar de Jovem Pan e tratar assuntos mundiais com aquele assombro. O mundo está acabando, um monte de roubo, um monte de problema, e começar a perceber quando tem canalhas deploráveis que roubam a infância e a juventude de crianças com esse nível de fofoca, porque é isso que elas estão fazendo. Elas não se conformam que no meio de todos os conluios com a doceira, com os filhos da doceira, com os bandidinhos que vieram aqui armado, nada deu certo para eles. Eles não se conformam que a gente fez o vídeo que não vai pagar essa cesta básica nenhuma. Não por causa de nós ter feito alguma coisa de errado. Não por nós ter atirado no bandidinho que escolheu, em vez de escolher escutar o pai dele, escolheu fazer tretas e mutretas com putinha maconheira e escolher a bandida Máximos. Essas mulheres são deploráveis. A lei das mulheres deveria ser para proteger mulheres espancadas em via pública como eu fui, e não para proteger essas vagabundas. Deploráveis, destrutora de família, destrutora, destroyer infância, destrói adolescência, destrói o filho dos outros, como destruíram o Bernardo. Aí quando tá assaltando na porta da casa da Meg, não adianta dizer que é um nativo bonzinho, porque não és. É resultado dessa deplorável bandida que acha bonito ser bandido e quer que os filhos dos outros sejam bandido. E se a família está educando o filho para não ser bandido, eles dão um jeito de, na televisão, desenhar, pintar um bandido para o filho dos outros. Por que ela não foi na televisão dizer que o meu filho é um esquartejador? Isso ela não foi fazer. Acabou com o lugar. Por que ela não foi contar que o filho dela acabou com o lugar? E aí, Catinha? Tá com pouco serviço lá no posto de saúde, não tá tendo limpeza o suficiente lá, tá tendo tempo para simplificar com a vida das minhas crianças? Faz um chimarrãozinho, um chazinho para as funcionárias se não tá tendo limpeza o suficiente lá. Acha algo para limpar, para faturar. Não precisa trabalhar para essas canalhas, porque tu vai se dar mal. Tu vai se dar mal por trabalhar para essas canalhas deploráveis. Ou você achou bonito quando a mãe do esquartejador estava praticamente arrastando o teu filho para a mesma coisa? E vocês não tinham força de dizer nada, não tem até hoje, porque ela faz gato e sapato com a cara de todo mundo. E o velho lá da Pitangueira, quando foi processado pela canalha deplorável, gostou do que ela fez lá com o teu restaurante? Não gostou. Então nós também não gostamos quando as crianças estão pegando uma pitanga e são atacadas por um idoso que não é decente, ou por uma fofoqueira que não é decente quando eles estão apanhando mangas para o idoso. São situações diferentes. Vocês viram o que o prefeito, o Topa Tudo por Dinheiro? Cara, eu adoro o Topa Tudo por Dinheiro. Ele foi lá na praia e mandou a guarda municipal. Quer botar 50 cadeiras na praia, esse é dono da praia, da cadeira da praia, porque eu paguei a cadeira da praia, o outro não pode sentar. Vem a guarda municipal, senta, senhora, aqui na nossa cidade não tem isso, pode ficar aqui quanto tempo a senhora quiser e não precisa consumir nada. Não é assim que funciona a Floripa mais. A época dos canalha da propina tá se acabando. E eu pergunto para aqueles juízes menos deploráveis que os outros, quando vão fazer os ajustes na Costa da Lagoa?
Aqui precisa ajuste nas praias. Porque enquanto o Fabrício tá lá buscando gangue para invadir casa de família, ele continua com o restaurante dele. É a invasão dele, ele se acha melhor que os outros. Os conluios eminentes, inegáveis, que nem um juiz vai conseguir negar. E um beijinho pro Reni Batista Neto, que se associou a uma quadrilha que ataca crianças, que persegue, se associou à mãe de esquartejador. Para estar dando vez e mandados em favor desse conluio deplorável que se organizou, formação de quadrilha. Vocês estão lá na justiça que é para combater a formação de quadrilha e não é para sustentar formação de quadrilhas locais. Mulheres deploráveis, sem moral nenhuma para falar nada. Do contrário do que diz o da pitangueira lá, o canalha que quis dar show, depressivo e louco. Os meus filhos não são acostumados a avançar nas coisas dos outros, não, sem produzir nada. São diferentes das crianças naturais que temos aqui. Primeiro eles produzem, primeiro eles fazem alguma coisa útil para ter o direito, ou ter... Direito não diria o direito, para ser agraciados para aquele ato. Afinal, ele tem cerca, tá tudo cercadinho, o quintalzinho dele, ele produz tudo lá. Produz muito, diferente de quem não produz nada. E andou cercando todas as praias aí para achar que pode se apossar de tudo, não deixar nenhum carreirinho para ninguém pôr uma cadeira de praia ali, porque quer se adonar de tudo. Deploráveis. E hoje vai outros assuntos para a rede. Porque é hora de ajustes, épocas de verdade e ajustes. E não adianta a Jovem Pan usar aquela musiquinha de iludir bobo para entrar no ouvido das pessoas, massagear o ouvido e dando notícias distorcionadas de coisas absurdas, um monte de coisas absurdas. Onde já se viu soltar de saidinha não sei quantos milhares de bandidos para todos eles ir fazer crimes contra o cidadão de bem, agora estão tendo que recolher tudo esses cidadãos criminosos que aprontaram. Por que soltaram? O que é isso? Querem uma prova maior que isto não funciona, que isto não dá certo? Onde vamos parar? É necessário pegar um pouco daquilo que o Bukele instaurou lá no país dele para fazer os verdadeiros ajustes. Sim, é ácido aspartico em jejum para suportar o tranco do que está sendo a vida. É necessário pegar metodologia com quem tem metodologia para cuidar dessa bandidagem e parar de amputar leis estúpidas através do Fórum da Universidade para famílias de bem, enquanto que famílias de mal e bandidas, mulheres bandidas, continuam numa boa em Floripa, armando seus planos e com planos contra as pessoas de bem, usando fofocas stalkeando e perseguição política. Ou vocês acham que a senhora Catinha, que trabalha no posto de saúde, no antro da fofoca do lugar, estava fazendo o quê? Saltitante, pior que um canguru, atrás do que os meus filhos andavam fazendo naquele lugar? Estava ostracizando
o que é muito pior do que racismo. É muito pior que o comunismo, é o ostracismo. Crimes que nem sequer podem ser julgados no nosso Brasil. Mas são crimes violentos, você não pode fazer isso. Nem contra a nacionalidade da pessoa, nem contra o estado da pessoa, como a senhora Ana Fortes me chamou de vadia do oeste. Você não pode fazer isso, cara. Mas depois que tá feito, é maktub, tá consumado. Tudo que eu venho a dizer sobre vocês, depois de tudo que vocês fizeram com a minha casa e a minha família no ano de 2019, são simples atos de defensiva e não de ofensiva, de defensiva e não de ofensiva. E cadê os juízes com pingo de sanidade nas suas cucas para realmente fazerem reuniões de como vamos derrotar isso? Está incrustado na sociedade por aquelas que carregam uma bandeira do partido mais amado e desamoroso do Brasil, cobrindo até os seus sapatos, mas elas, no fundo, são mãe de esquartejador. E elas querem normalizar isso. Vocês vão normalizar isso? E elas querem transformar o seu filho nisso. Vocês vão deixar? Os juízes vão deixar transformar os seus filhos nisso também? Igual estão muitos filhos de policiais, um desgosto total, que ninguém mais dá conta de trazer de volta para onde se foram essas crianças, essas beldades, por causa do entorno, Mac, do entorno geral do nosso país. A prova que é inaceitável que temos idiotas inúteis comandando grupos. O resultado é deplorável. Se não trocar as lideranças, não trocará os resultados. Enquanto uma catinha tem voz para falar em nome de qualquer pessoa dessa comunidade, esqueça. Qualquer resultado bueno em escola, qualquer resultado bueno em posto de saúde, em igrejinha, em restaurante, em qualquer ambiente, esquece. Que é do mesmo desnível das professoras chacoalha peitinho aí, das canalha. Da obrigatoriedade tóxica da criança frequentar a escola. Comparado a que a criança tem que frequentar a escola? Porque os pais não estão dando conta de acesso à informação? Se os pais estão dando conta de acesso à informação e fazer sua própria segurança, acabou-se. Acabou-se o que era doce para os grupos detratores da lei da ordem, perseguidores de crianças, com leis estúpidas, imorais, indomáveis e imparáveis, como eu tenho dito aqui. E como diz o professor, seja indomável e imparável tanto quanto elas, até não ter mais força, ou não vencerás essa batalha. Beijinho, beijinho, pau, pau. Hoje não é segunda, hoje é pós-natal e vamos iniciar o ano como? Encarando de frente essas canalhas deploráveis.